This call is now being recorded. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar vendo isso. Mas então, como prometido, por conta do nosso probleminha na nossa última aula do dia 25, que a minha apresentação ficou pequenininha e tal, eu tô vindo gravar a apresentação de novo, a aula de novo, para que depois todo mundo possa ver de um jeito apresentável, né? E visualmente aceitável, porque ficou realmente muito ruim aquela vez. Então, assim, eu acho que vai ser uma aula até menor, porque eu vou falar tudo de uma vez, né? Então, assim, espero que vocês assistam e se tiver alguma dúvida, de novo, me deixo super à disposição de vocês para me mandarem qualquer dúvida, qualquer questionamento, sugestão, tá bom? Então, eu vou começar minha apresentação e a gente vai falar, então, que é o nosso quarto assunto, que é a química orgânica, que é a nomenclatura de compostos orgânicos. É uma parte importante da nossa matéria, porque ela pode ser que ela não caia diretamente no Enem, tipo, me dá uma molécula e pede o nome, isso não vai acontecer. Mas você precisa, sim, de saber os nomes dos compostos orgânicos, porque pode ser que o enunciado te dê um nome, e, por exemplo, para você fazer uma reação orgânica, você vai precisar da fórmula molecular daquele composto, e você só vai saber fazer essa conversão de fórmula molecular para nome, nome para fórmula molecular, se você souber nomenclatura. Então, para começar, a gente tem aqui um ponto não muito importante, mas que eu acho válido falar. É que a gente tem na química a IUPAC, que tá aqui, né? Peraí, deixa eu marcar para vocês. A IUPAC. O que é a IUPAC? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC é como se fosse o órgão regulador de toda a química. Ela faz uma unificação, vamos dizer assim, da química em todos os lugares do mundo, para que seja uma coisa unificada, né? Para que, por exemplo, você tenha aqui um composto aqui no Brasil, ele vai ter o mesmo nome dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, do Japão, da China, porque assim, se cada lugar desse um nome diferente para cada composto, ia virar uma bagunça, né? Cientificamente seria muito impossível. Então, quando a gente fala de nomenclatura oficial, a gente vai estar sempre falando da nomenclatura da IUPAC. Porém, em alguns casos, a gente vai ter que aprender a nomenclatura usual. A nomenclatura usual é a nomenclatura fora da nomenclatura da IUPAC, mas que também pode ser que apareça nas questões em algumas vezes, pontualmente, mas pode ser que apareça. Aí, nesse caso, eu vou indicar para vocês. Mas sempre que a gente pedir a nomenclatura oficial, a gente vai usar a nomenclatura da IUPAC, que é as regrinhas que eu vou passar para vocês. E aí a gente tem dois princípios na nomenclatura. O primeiro princípio é que cada composto possui um único nome que o distingue dos demais. Então, oficialmente, pela IUPAC, cada composto tem somente um nome, tá? Então, o nome dele é aquele butano, por exemplo. O butano vai ter só o nome butano e nenhum outro composto vai ter aquele nome, porque é um jeito da gente identificar aquela molécula. Se cada molécula tivesse mais de um nome, a gente nunca ia saber qual molécula especificamente aquele nome se referia. E aí, o segundo ponto que a gente tem é que, dada a fórmula estrutural de um composto, é possível a gente elaborar o nome, e a partir do nome é possível a gente elaborar a fórmula estrutural, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Por exemplo, se tem uma questão que te dá lá uma reação e fala que fulano de tal reagiu com outro fulano de tal, você vai ter que saber pegar esses nomes e transformar em apareceu um anúncio aqui, peraí. E transformar aquele nome em fórmula estrutural, beleza? E isso também é uma atividade muito boa para a gente exercitar nomenclatura. Então, você pega a molécula e escreve o nome. E aí você pega o nome e faz a molécula. Essa conversão é muito importante. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre cadeia carbônica total e cadeia carbônica principal.
A cadeia carbônica total diz respeito a todo o esqueleto carbônico da molécula. Ou seja, a gente tem representado aqui onde eu estou circulando agora, são todos os carbonos constituintes da molécula. Essa é a cadeia carbônica, todos os carbonos. Só que a gente tem uma parte que é, como o próprio nome já diz, mais importante, ela é a cadeia principal, que diz respeito a uma parte específica da molécula, não engloba todos esses carbonos. Essa parte, que é chamada de cadeia principal, ela não envolve as ramificações, ela exclui as ramificações. Então, por exemplo, nesse composto orgânico aqui, a cadeia orgânica, a cadeia carbônica principal seria essa fileirinha de carbonos aqui, que seria, por exemplo, essa partezinha aqui. O que é o restante, então? O restante, que são essas três perninhas assim do carbono, seriam as ramificações. Mas só isso não nos diz muita coisa. O que a gente precisa de saber, então, é identificar essa cadeia carbônica principal. E como que a gente faz, então, para identificar essa cadeia carbônica principal? Bom, a gente tem 3 regras. Essas 3 regras, elas seguem uma ordem de prioridade. Beleza? Então, assim, é uma hierarquia. Você vai analisar uma. Não deu, você passa para outra. Não deu, você passa para a terceira. Mas se a primeira você já conseguir identificar a cadeia carbônica, beleza, é aquela, tá? Então, não são 3 regras gerais. São 3 regras separadas em ordem, em hierarquia, tá? Você vai analisar uma. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Você vai para a segunda e assim por diante. Então, para identificar a cadeia principal, a gente tem essa ordem de prioridade, que é a função, a insaturação e a ramificação, nessa ordem. Então, a função vai ser mais importante que a insaturação, que vai ser mais importante que as ramificações. Eu sempre usei esse macetinho para decorar, que é o FIR. O FIR é essa ordem, função, insaturação, ramificação, a ordem de prioridade. Ah, Luísa, mas o que é isso? Como que eu vou olhar isso na prática? Então, para identificar a cadeia principal, a gente segue a regra dos maiores números. Ou seja, a cadeia principal é a que possui o maior número de função, o maior número de insaturação e o maior número de ramificação nessa ordem. Então, vamos lá, vamos ver cada caso separadamente. Primeira coisa que você vai analisar, se aquela cadeia carbônica, ela apresenta alguma função. Se ela não é um hidrocarboneto, que é só carbono e hidrogênio, ela vai ter alguma função. E aí você vai analisar essa função. Então, a primeira regra, ela fala que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos ligada a uma função orgânica. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar a função orgânica. Vamos ver aqui no exemplo. Esse composto aqui, o primeiro composto, ele tem uma função que é o OH ligado a carbono saturado. Que função é essa? É um álcool. Beleza? Então, essa função é o álcool. A regra, cadeia principal é a maior sequência de carbonos ligada à função. Eu tenho uma sequência de carbonos, a função está aqui. Qual que é a sequência de carbonos ligada a ela? A maior sequência de carbonos é essa que está marcada em verde, que eu reforcei aí para vocês. É a maior. Você poderia vir aqui e pegar e fazer isso daqui? Poderia, mas está errado, porque não é a maior, porque você não contou isso daqui, então está errado. Tá? A maior sequência de carbonos é essa marcada aqui. Então, essa é a cadeia principal. Aí você pode me perguntar do benzeno aqui. Aí a gente entra numa uma definição que a gente viu lá na aula ai, fugiu o nome. Classificação de cadeia.
Que a classificação de cadeia, a gente falava de uma cadeia mista. E a cadeia mista era uma cadeia, vou escrever aqui. Era uma cadeia fechada, mais ramificação. Certo? Então, a gente entende, isso é uma coisa que eu tinha muita dúvida quando eu estudava, porque eu ficava assim, por que eu não posso vir aqui englobar o benzeno como cadeia principal? Não pode. Porque a cadeia principal, a cadeia carbônica, ou ela é aberta, e aí a gente vai considerar só o que eu já tinha marcado aqui, ou ela é fechada, que é a cadeia, por exemplo, aqui nesse exemplo, benzeno, mas ela não pode ser os dois. Quando ela é os dois, quando a gente vê os dois, a gente tem uma cadeia fechada e ramificação. E como eu falei para vocês, quer ver? Deixa eu voltar aqui. A cadeia principal, ela não envolve ramificação. Então, o que acontece? Ou eu vou ter, para a cadeia principal, ou eu vou ter uma cadeia aberta, ou eu vou ter uma cadeia fechada. Não posso ter as duas como cadeia principal. Então, nesse exemplo, eu realmente não poderia englobar ligada a ele seria cadeia principal e a cadeia aberta seria ramificação. É confuso, sim, um pouco, mas eu tinha dúvida nisso. Mas assim, não pode. Então, o que você tem que saber? Que não pode. Ou a cadeia principal ela é aberta, ou a cadeia principal é fechada. Eu não posso englobar uma cadeia aberta e fechada como cadeia principal. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui não é um benzeno, mas é uma cadeia fechada. A gente tem uma função aqui, ó, marcada em amarelo, que é a cetona. Essa cetona é a função. Ela está ligada a uma cadeia fechada. Então, a cadeia fechada é a cadeia principal. E a cadeia aberta que está ligada é uma ramificação. Eu não posso englobar as duas como cadeia principal. Então, nesse caso, é a cadeia fechada por quê? Porque é a cadeia fechada que tem a função ligada a ela. Nesse outro caso, que eu tinha mostrado para vocês, é o contrário. A função está ligada na cadeia aberta e a cadeia fechada é ramificação. Então, ou é uma ou é outra. Nesse caso aqui, por que que... deixa eu apagar aqui, peraí. Por que... Nossa, apaguei igual meu nariz, mas tudo bem. Aqui a gente tem uma função em amarelo, que é, de novo, a cetona. E a cadeia principal é a marcada em verde. Por que que eu não poderia vir aqui e falar que isso daqui é a minha cadeia principal, que eu marquei aqui em vermelho? Porque ela não é a maior sequência de carbonos. Você pode tentar de todas as formas. A maior sequência de carbonos vai ser a que está marcada em verde. É a maior sequência de carbonos que está ligada a uma função. Então, essa é a cadeia principal. Nesse caso, só tem cadeia aberta, então não entra o BO do cadeia fechada e aberta. Essa segunda aqui, de novo, é uma função. Isso daqui é o quê? É um anel benzênico ligado a um H. Então, é um fenol. Esse fenol, o anel benzênico, a cadeia fechada, está ligada à função. Então, a cadeia fechada é a cadeia principal. De novo o anúncio. Enfim, é a cadeia principal. E a cadeia aberta ligada a ela é a ramificação. Beleza? Isso a gente vai só aprender mesmo, pegar o jeito na prática, tá? Fazendo exercício. Mas
O que você tem que saber é isso. Primeira prioridade, então, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos ligada a uma função orgânica. E se não tiver uma função orgânica? Ou melhor dizendo, e se a função orgânica for um hidrocarboneto? O que a gente olha? A gente vai olhar, então, seguindo a próxima prioridade, em segundo lugar, vem as nossas insaturações. E o que a regra da insaturação diz? Que a cadeia principal é, de novo, a maior sequência de carbonos que possui o maior número de insaturações. Essa daqui eu acho um pouco mais fácil de identificar, porque é o seguinte, não tem função. Você olha em saturação. Agora, uma coisa importante, se tiver função igual aquelas outras, e a gente já conseguir descobrir a cadeia principal pela função, é ela que prevalece, porque é uma ordem de prioridade. Se a função você já descobriu, beleza, é ela, tá bom? Então, assim, eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês que são prioridades. Se a primeira deu certo, se você tinha uma função, se você achou o maior número de carbonos ligado a uma função, você não vai olhar mais nada, você não vai olhar mais insaturação, você não vai olhar mais ramificação. Você só vai passar para as próximas prioridades se a anterior não tiver dado certo. Então, se você não tem função, ou seja, se a função é um hidrocarboneto, a gente olha em saturação. Essa eu acho bem tranquilinho, porque, por exemplo, essa primeira cadeia aqui, eu tenho uma insaturação aqui e uma insaturação aqui. Aí, marcou. Qual que é a cadeia principal? É a cadeia que engloba essas duas insaturações, porque é a maior cadeia que tem o maior número de insaturações. Então, engloba essas duas aqui, essa é a cadeia principal, o resto é ramificação. Beleza? De novo, outro exemplo, aqui a gente tem uma insaturação. Gente, lembrando que, só para reforçar, insaturação é ligação dupla e ligação tripla. Aqui a gente tem uma insaturação. Qual que é a maior? Aí, aqui a gente tem duas possibilidades. A gente poderia vir aqui e a gente poderia vir para cá. Esses dois caminhos. Qual que a gente escolhe? O que tem a maior sequência de carbonos. Beleza? Então, qual que é o que tem a maior sequência de carbonos? É o que está em verde. Esse é a cadeia principal. É a maior sequência de carbonos que envolve uma insaturação. Tá? Os outros exemplos aqui são a mesma coisa. Aqui, uma dupla, uma insaturação. Qual que é a cadeia principal? É a cadeia fechada que contém a dupla, porque eu não posso ter uma cadeia fechada e aberta na mesma cadeia principal. Então, a fechada é a cadeia principal e o que está de vermelho aqui em volta são as insaturações, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente tem uma dupla, você tenta achar a maior sequência de carbono, você vai ver que tem várias possíveis sequências, mas a maior é essa marcada em verde, ela é a cadeia principal. Essa questão da insaturação eu acho um pouco mais fácil, né? Passando, então tá, você tem uma cadeia que a função é hidrocarboneto. Não tem como se achar pela função. Ela é uma cadeia completamente saturada, ou seja, ela não tem insaturação, não tem dupla nem tripla. O que eu vou olhar então? Aí sim você passa para a nossa terceira ordem de prioridade, que é a ramificação. Mas vou frisar isso de novo, se você já tiver achado pela primeira regra, que é a regra da insaturação, você vai ficar com ela, você não vai olhar mais nada. Se você conseguiu achar pela regra da insaturação, você não vai olhar a ramificação, tá bom? Então, aqui, a terceira regra diz que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos que possui o maior número de ramificação. Então, de novo, regra dos, igual eu tinha falado lá na frente, maior número de ramificação. Você vai ficar tentando achar as maiores cadeias que possuam o maior número de ramificação. Simples assim.
É só na prática que a gente vai entender, mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, se eu viesse aqui e pegasse essa cadeia, ela teria duas ramificações, uma, duas, mas ela tem 5 carbonos. 5 carbonos, desse jeito que eu mostrei para vocês. E do jeito que está marcado aqui, ela tem 6 carbonos. Então, por isso que essa que está marcado é a cadeia principal e não a outra, porque essa é a que tem maior número de carbonos. Tá? Do mesmo jeito, aqui eu poderia tentar inúmeras sequências, né? Você ia ficar aqui brincando de achar. Mas a maior sequência de carbonos que possui o maior número de ramificações é essa que está marcado. Aí agora vamos aqui. Essa que está marcada aqui, certo e errado, é a que eu mais gosto de ver para a gente entender. Ó, todas as duas, 6 carbonos. 6 carbonos. As duas têm o mesmo número de carbonos. E aí, a gente parte para o maior número de ramificações. Essa daqui tem 3 ramificações, essa daqui tem 2 ramificações. Então, a cadeia correta principal é a que tem o maior número de ramificações. Beleza? Então, são essas 3 regrinhas. Função, insaturação, ramificação nessa ordem de prioridade. Você analisa um, se não deu, você analisa o outro. Se não deu, você analisa o terceiro. Se você conseguiu com o primeiro, beleza, é o primeiro que fica. Se você conseguiu com o segundo, é o segundo que fica. Se você não conseguiu nem com o primeiro, nem com o segundo, aí sim você olha o terceiro. Não tem, eu ficava assim quando eu estava estudando. Mas aqui tem uma função, mas aqui tem uma insaturação. Por que eu não posso pegar as duas? Porque a primeira prioridade é a função. Então, se você tem uma cadeia ligada à função, você vai esquecer a insaturação e a ramificação, tá bom? Se tiverem alguma dúvida quando assistirem a aula, podem me mandar mensagem. E aí, a questão da nomenclatura, a gente tem uma coisa que é o seguinte: na química, a formação dos nomes das moléculas, esse nome ele é dividido em 3 partes, igual em português mesmo, que a gente estuda sobre formação das palavras lá, por sinal eu acho bem chatinho o assunto, mas eu não sou muito fã de português, então não levo em consideração, aprendo. Mas a gente tem a divisão dos nomes das moléculas químicas, das moléculas orgânicas, em prefixo, infixo e sufixo. E por que eu tô falando isso? Porque na química, cada coisinha dessa, cada parte dessa palavra vai significar alguma coisa. Vai significar algo. Vai significar algo em relação ao quê? À molécula. Vai te dizer alguma coisa sobre a molécula. Como assim? Vamos entender. O prefixo, que é a primeira parte da palavra, ela vai indicar a quantidade de carbonos da cadeia. Então, se eu tenho uma cadeia de um carbono, o nome daquela molécula vai iniciar com met. Se eu tenho 2, vai ser et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Só até aí é suficiente, tá? Só que o que eu falo? Que os 4 primeiros, eles são os nada a ver, né? Eles são, assim, os que não fazem muito sentido. Porque do quinto para baixo, pro resto, faz sentido. Por exemplo, a gente pensa, eu sempre fiz associação com título de Copa do Mundo. Que é, por exemplo, ele é pentacampeão, porque tem 5 títulos. Hexacampeão, porque ele tem 6. E assim sucessivamente. Também tem a questão das figuras geométricas em geometria, que usam esses prefixos, por exemplo, pentágono, porque tem 5 lados e tal. Então, aqui, esses daqui de baixo, é fácil de você identificar. Então, o que você tem que realmente decorar?
met, et, prop, but. Então vai ficar na sua cabeça. Esse virar um mantra. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Até se declarar. Uma hora vai, entendeu? Então, um carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Pode ser um pouco, assim, sem sentido, falando assim, aleatório. Mas vou dar um exemplo, assim, só para vocês entenderem, ó. Quando a gente fala do butano, o prefixo dele é o but. Logo de cara, a gente entende, então, que o butano é uma molécula que tem 4 carbonos. Entenderam? Por isso que eu tô falando que cada parte, o prefixo indica uma coisa, o infixo indica outra coisa, o sufixo indica outra coisa. O prefixo indica o número de carbonos. Então, butano vai ter 4 carbonos. Etanol, que é lá o álcool de posto de gasolina que a gente coloca no carro. O prefixo dele é o quê? É et. Então, a gente já sabe que ele vai ter 2 carbonos. Entendeu? E aí? E as outras partes? A gente entendeu que o prefixo significa o número de carbonos. E as outras partes? O infixo, que é a parte... O infixo, que é a parte do meio. Gente, o trem tá de brincadeira comigo. Que é a parte do meio da palavra. Se refere ao tipo de ligação entre os carbonos. Como assim? Vai me indicar se a ligação é simples, se é dupla ou se é tripla. Então, se no meio da palavra lá, se eu tiver significa que todas as ligações da molécula são ligações simples. Se eu tiver o infixo em, vai significar que todas as... Desculpa, falei errado. Se eu tiver o prefixo em, vai significar que alguma ligação dupla existe naquela molécula. Não são todas, tá? Alguma, pode ser pelo menos uma ligação dupla. Pode ser 2, pode ser 3, pode, mas pelo menos uma ligação. O in significa que tem alguma ligação tripla naquela molécula. E aí, caso haja mais de uma ligação dupla ou tripla, a gente coloca os prefixos di, tri, tetra para a gente indicar. Por exemplo, se eu tiver 2 ligações duplas, a gente vai colocar di, em. Se a gente tiver 3 ligações triplas, a gente vai colocar tri. Aí a gente coloca um hífenzinho, tri, in. Entendeu? Para indicar que são 3 ligações duplas. Então, de novo, vamos ao nosso exemplo. Butano. Significa, como a gente viu, but significa que tem 4 carbonos. Aí aqui o an. O an significa que todas as ligações são ligações simples. Beleza? Aí, por exemplo, se eu tiver um outro cara, que é, por exemplo, etino. Et significa que tem 2 carbonos, in significa o quê? Que tem, em algum lugar, tem uma ligação tripla, certo? Em que lugar que tem essa ligação tripla, a gente vai ver mais pra frente. Mas eu quero que vocês percebam que se tem um in aqui, significa que em algum lugar daquela molécula tem uma ligação dupla, beleza? Então, por isso que eu tô falando que cada parte tem um significado. E o sufixo, que é a parte final da molécula, do nome da molécula carbônica, indica a classe funcional do composto, ou seja, a qual função aquela molécula pertence. Então, a gente tem aqui uma tabelinha. Hidrocarboneto termina sempre em O, álcool termina sempre em OL, aldeído, AL, cetona, ONA, ácido carboxílico oico, amina, amida. Enfim, a gente vai ignorar esses daqui por enquanto e a gente só vai focar nos hidrocarbonetos. Então, todo hidrocarboneto termina em O. Então, o butano, ele é uma molécula de 4 carbonos, somente ligação simples, termina em O, a gente sabe que ele é um hidrocarboneto. O etino, ele tem 2 carbonos, tem alguma ligação tripla e termina em O, a gente sabe que ele é um hidrocarboneto, beleza? Aí, por exemplo,
voltar aqui. Eu falei com vocês do etanol. Etanol significa que tem dois carbonos, somente ligação simples por causa do ânon, e o ol. O ol significa que ele é um álcool, né? Porque por causa da tabelinha aqui, ó, que eu falei para vocês não se preocuparem, é só um exemplo. O álcool é ol, tá? Mas a gente vai ver cada um deles depois mais para frente. Agora você só tem que se preocupar com o hidrocarboneto, beleza? Numeração da cadeia principal a gente vai ver depois. Eu parei aí na nossa aula de terça-feira, então eu vou parar aqui. Vou só dar um exemplo que eu tinha dado também na hora da aula. Aqui, exemplo dos hidrocarbonetos. O butano que eu falei, 4 carbonos. Oh, Deus. Ligação simples, porque tem AN, e O, porque tem porque é um hidrocarboneto, beleza? Então, são essas aqui que eu tinha parado. Numeração da cadeia principal a gente vai ver na próxima aula. E é isso. Agora, de um modo visível, vou parar minha apresentação aqui, peraí. De um modo visível, a gente viu a aula de novo. Espero que vocês tenham entendido. Vou postar agora no YouTube. E qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. Meu número tá no grupo do Mentes. E é isso. Qualquer dúvida, me procurem. E desculpa mais uma vez o imprevisto que aconteceu na nossa aula de terça-feira. Eu acho que foi a atualização do Meet. Não sabemos. E é isso, galera. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, me procurem. Beijão.